nosso assunto agora é o resultado das eleições para prefeito no Rio Grande do Sul e no país. Quem está conosco é a cientista política e professora da URGS, Silvana Krause. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer poder participar do programa. Bom, vamos analisar este pleito, né? Vamos começar por Porto Alegre. A gente tem até uma tela para nos ajudar. Vou pedir para colocar a tela de Porto Alegre, né? Em Porto Alegre, o cenário é bem diferente do que em eleições de anos anteriores, né? Não há partidos de esquerda, ou pelo menos classificados como, no segundo turno. A disputa é entre PSDB e PMDB. PT e PSOL ficaram de fora. E o curioso é que o PSOL, né, com a Luciana Genro, dispara nas primeiras pesquisas e depois vai ficar na quinta posição. Né? Como é que a gente pode analisar essa mudança tão repentina aqui em Porto Alegre? Né? Bom, eu não diria mudança tão repentina no sentido de ver o comportamento dos partidos de esquerda. Sim. Nós estamos vendo um fenômeno muito interessante, né? Que se nós juntarmos as duas candidaturas de esquerda, elas fazem quase 29%, não chega a dar 29%. Ou seja, Porto Alegre mantém o seu eleitor, aquele tradicional de esquerda, muito fiel. Sim. Né? Essa foi a estratégia, do meu ponto de vista, entre outras variáveis, tá? A estratégia de uma divisão, no momento de crise de esquerda, de uma divisão numa cidade que tem uma tradição de centro-esquerda. Primeiro ponto. Um outro ponto interessante para a gente analisar é esse impacto dos votos brancos, nulos e as abstenções. Verdade. Né? Isso vai dar quase 40%. Sim. Né? Vamos ver, 22 mais 8, 30, mais 7, quase 40%. Isso também é um fenômeno interessante, quer dizer, quase 40% de votos nulos, brancos e abstenção. Dá para a gente resumir, assim, de uma forma bem simples, praticamente metade dos eleitores não se sentiram representados por nenhum candidato. Por inúmeras razões. Veja bem, as razões do voto nulo, do voto branco, não são necessariamente as mesmas razões do voto da abstenção. Sim, sim. Né? Mas é um fenômeno interessante, mas isso não diz respeito apenas a Porto Alegre. Né? Diz respeito a um fenômeno das eleições deste ano. Sim. Né? Isso dá para explicar por também descrença na política. A descrença na política. Né? Um outro fenômeno interessante que você aventou aqui é essa candidatura de Luciana Genro, né? Que parecia que estava com um bom fôlego e, no último instante, ela cai de uma maneira muito rápida e inesperada. Né? E, por sua vez, a candidatura do Nelson Marquesan, com 29%, que não é uma tradição de Porto Alegre. Né? Botar um candidato com esse perfil para o segundo turno. Sim. Né? Bom, eu diria o seguinte, nas últimas semanas, eu não tenho acesso às pesquisas focais para saber o que aconteceu com a candidatura da Luciana Genro. Não sou marqueteira, mas eu diria, né, minha área não é marketing político, minha área é partidos. Eu diria que a candidatura da Luciana Genro teve um equívoco fundamental. Tá? Qual foi o mote da campanha da Luciana Genro? Né? Mãos limpas. Sim. Né? O que é mãos limpas? Primeiro, mãos limpas lembra toda a campanha do Berlusconi, toda a campanha antes da ascensão do Berlusconi, de desestruturação total do sistema partidário italiano. Né? Então, isso cria uma ideia também, né, de que a Luciana sempre tinha como uma identidade uma candidatura mais tradicional de esquerda, com críticas ao PT, com uma abertura a questões das diversidades de comportamentos, enfim, né? Sempre muito sensível a esse tipo de eleitor. E aparece numa campanha muito semelhante, uma campanha moralizante, uma campanha de limpeza, parece um pouco até, sendo um pouco exagerada, talvez, de uma campanha da vassourinha, do que vai limpar a sujeira e botar a sujeira embaixo, como foi a campanha há muitos anos atrás do Jânio Quadros, ou a própria campanha do nosso candidato Collor de Mello, que não tinha condições com vassoura, mas ia caçar marajá. Então, essa campanha, né, se desconfigurou muito, ela pegou um mote ético, moralista, que o eleitor do perfil da Luciana não foi mobilizado tanto por isso.
E gerou um atrito entre a esquerda, né? Sem dúvida. O pessoal do PT reagiu, né? O PT reagiu a essa manifestação assim, e aí se criou um bate-boca, saiu o foco, em vez de focar num adversário mais tradicional, como seria o Marquesan, o PSDB, o foco virou dentro da esquerda mesmo. Sem né? dúvida, Bate-boca sem dúvida. interno, Sem né? dúvida. Bom, eu quero lembrar que você pode mandar perguntas e participar pelo 9588-2374. Esse é o nosso WhatsApp, 9588-2374. Participe. Bom, nós vimos durante a campanha, né, uma queda das intenções, como a gente falou, de voto para Luciana Genro do pessoal e o crescimento de Melo e Marquesan. Né? Isso no primeiro momento. Agora, o que chamou a atenção foi essa virada, porque a perspectiva era de que o Melo, até mesmo com a campanha, né, com um horário de televisão favorável, com a máquina pública a serviço, né, digamos assim, com a possibilidade de trabalhar junto à prefeitura. Por que essa virada do Marquesan? Tu mesmo disseste, professora, que é surpreendente. A gente vê o PSDB, nunca foi um reduto do PSDB Porto Alegre, especificamente, tirando o governo Ieda, né? E aí, o Estado não é né? a mesma coisa que a capital, né? Pois é. Bom, eu também diria que são vários elementos que podem explicar essa ascensão abrupta e inesperada do Marquesan. Talvez o fenômeno poderia se fazer uma comparação com o que aconteceu com o João Dória. Sim. Né? O João Dória já vinha com toda essa boa votação, mas o perfil da candidatura que eu estou falando. Né? Quer dizer, como é que a candidatura do Marquesan se coloca? Né? Também como um discurso do novo, Sim. como um discurso do empreendedorismo, como um discurso que você pode administrar coisa pública com uma mesma ótica da coisa privada. Sim. Né? E se colocando como o inovador. Posso acrescentar uma palavra, professor? Claro, estamos aqui para conversar. Já porque a gente já está com os números de São Paulo e a professora mesmo lembrou Dória, né, na figura do não político e sim gestor. Essa palavra acho que marcou muito, especialmente em São Paulo, mas dá para trazer para o universo. Não quero esquecer do fenômeno de Zedric, que também sobe, estava lá embaixo nas pesquisas e sobe, com essa figura do novo, do jovem político, e daquele gestor, como ele batia na campanha. Né? Tenho experiência na gestão pública, já fui secretário, enfim. Mas o interessante também, né, que essa fachada de se vender como um jovem político, né? Na verdade, Marquesan tem todo um patrimônio eleitoral advindo de uma carreira, de um apoio, né, da família. Né? Assim, é uma liderança que não nasce recrutada do nada. Né? É uma aposta, inclusive, de uma perspectiva para o PSDB no Rio Grande do Sul. Sim. Né? É um renascimento de uma capacidade de construção de uma liderança pós as grandes dificuldades que o governo estadual do PSDB aqui teve com Ieda Crucis. Sim. Né? Eu diria isso. Bom, vamos passar para essa figura. A gente voltou para Porto Alegre ali, falamos do Maurício de Zedric também, que subiu. Né? Um pouco, a gente pode ver, né? Uma certa similaridade. Né? Não digo na legenda especificamente, mas na figura, né, dos dois candidatos. Agora vamos para São Paulo. E aí vem essa figura do gestor, que nos surpreende, e eu acho que marca muito esse desinteresse na política e essa ideia de gestão pública na figura do Dória com um número realmente expressivo. Né? Mais da metade votou, foi eleito em primeiro turno, e a gente vê ali, né, o Haddad, que estava, né, defendendo o mandato, entre outras, Erundina, que já teve oportunidade na prefeitura, Marta Suplicy, nomes já consagrados da política. Né? Como é que a gente pode encarar essa surpresa? Foi surpreendente? As pesquisas já estavam mostrando que todo o clima da campanha estava para o João Dória. Sim. Né? Quer dizer, o que eu acho lamentável nesse clima que nós estamos vivendo com as disputas políticas é que se está reproduzindo o discurso que a gente escutou muito nos anos 90. Né? É um discurso de que a política, a vida pública pode ser gerida a partir de uma mesma fundamentação, dos mesmos mecanismos de construção do que se dá numa vida de uma organização privada. Né? Evidentemente que são naturezas completamente distintas e, do meu ponto de vista, o Dória realmente teve uma enorme capacidade de fazer uma aliança amplíssima,
uma coligação ampla, o que é mérito, né? Eu diria, então, que esse discurso do Dória, nós vamos ver a candidatura que foi para o segundo turno em Belo Horizonte, do PHS, qual é a fala dele? Eu não sou político, eu quero ser prefeito. Né? Então, essa negação, né, de que a classe política e a forma de gerir a vida pública não é competente, né, é um completo desconhecimento do que é realmente a natureza da administração, do que é público e do que não é privado. Pois é, e aí eu já pergunto, como é que a gente, dentro de uma empresa, né, o dono é o dono, o presidente é o presidente, o acionista maior, enfim. Desde uma empresa grande, uma multinacional, uma familiar, a lógica para o lucro, a eficiência. Agora, na política pública, né, se a gente for ver, como é que, por exemplo, no caso do Marquesan, né, o não loteamento de cargos, como é que isso vai funcionar na prática? Né, sem compor com os partidos a sua administração. Como é que vai ser a relação do Dória com a Câmara, por exemplo? Agora, eu confesso, tenho desconhecimento de como se comportou a Câmara de São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul, né, como é que vai ser, o prefeito vai chegar, vai ter que lidar, vai ter a oposição não vai acabar. E isso é uma questão de política e não de, por exemplo, administração e gestão empresarial. Sem dúvida nenhuma. Né? E mais do que isso, se não me engano, eu não tenho aqui os dados comigo, minha memória não está muito boa, Sim. Mas a fragmentação da Câmara dos Vereadores é das maiores. Se não me engano, eu não tenho esse dado, são muitos partidos que conseguiram uma representação política. Né? Isso vai ser um problema muito grande. Né? O PT já enfrentou isso quando assume o poder em Porto Alegre em 88, achou, via orçamento participativo, uma forma também de pressionar a Câmara para conseguir a governabilidade municipal, né? E foi frutífero, enfim. Né? Agora, o caso de São Paulo, o João Dória foi muito inteligente, muito capaz politicamente, mesmo que ele tenha um discurso de uma lógica do novo empresarial, do grande investidor, né, e que vai se meter no mundo público, da política, para botar a competência na vida pública. Né? Se a gente observar bem, ele, mesmo com esse discurso, ele sabe que ele tinha que fazer uma ampla aliança para conseguir um apoio depois que fosse refletido na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Né? Teria que se olhar com mais detalhes como é que está essa coligação do João Dória na Câmara dos Vereadores. Bom, vamos olhar para a Câmara agora. A gente tem novidades, por exemplo, o Partido Novo chegando com o vereador. Ainda as pessoas precisam entender como esse partido vai se posicionar. Né? E aqui já fica uma incógnita. Né? Agora temos, por exemplo, o PSOL. Se disse até no Brasil, com a candidatura de Freixo, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o PSOL, na esquerda, foi o único que apresentou. O PT teve uma queda vertiginosa. Dá para a gente dizer que o PSOL foi a última ou a grande esperança da esquerda? Não diria isso. Acho que nós estamos numa conjuntura muito específica. Né? Eu acho que para os próximos anos muitas coisas ainda podem surgir com as dificuldades todas que o país está enfrentando. Né? Isso é muito instável. Né? E se essa eleição deu uma maior chance ao PSOL, por inúmeras razões, pelo posicionamento do PSOL em relação à administração do PT nacional, né? E também todo o racha do PSOL com o PT e a natureza das críticas que o PSOL fazia, é evidente que ele angaria um eleitor que era fiel ao PT, um tipo de eleitor que era fiel ao PT e que o PT abandonou, num certo sentido, para construir a governabilidade, o que é muito dentro de um padrão de que um partido, quando chega no governo, ele tem que construir a governabilidade. Né? Então, eu diria que isso é muito precoce ainda a gente dizer para onde vai o PSOL, né? Se ele vai, daqui para frente, ocupar o espaço do PT. Acho que ainda nós estamos... Mas se a gente for comparar com outros partidos, por exemplo, a ausência do PCdoB... sem dúvida nenhuma. Não, o PSOL é a grande... essa eleição deu espaço porque os outros partidos de esquerda vinham já num desgaste muito grande. Né? Mas é interessante a gente ver esses resultados aí agora a São Paulo está mostrando, de Porto Alegre. Quer dizer, na verdade, o que houve também é uma... incapacidade da esquerda de se unir, né, em Porto Alegre. Agora vamos traçar de novo aquele paralelo, né, entre a participação do eleitor mesmo
E a fuga do eleitor, né, ojeriza a respeito da política, somando... São me Paulo, ajuda. São Paulo né? também. São Paulo, Porto Alegre foi quase 40, São Paulo 21 mais 11, 32. É praticamente a mesma Próximo coisa. 40, É o padrão, né? Sim. É o padrão. A gente tem, então, tem outra divisão no país. Tem. Daqueles que ainda né, procuram os partidos com legitimidade para representar e outros que literalmente parece que estão desistindo, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Bom, agora o reflexo disso a gente vai ter que acompanhar, não só nesse pleito, mas no próximo. Daqui a 2 anos teremos mais Tem um. muita coisa pela frente ainda. Pois é, vamos acompanhar. Professora, que prazer recebê-la. Igualmente. Bom, seja sempre bem-vindo ao programa. Será um prazer. Por favor.